Shabbat Shalom. Estamos mais uma vez aqui na congregação Moreshet Yeshua, Salvador, Bahia, encerrando mais uma semana, né? Mais uma paraxá, uma porção que é estudada, a porção Vaigash. Hoje são 7 de Tevet, do ano de 5.782 do calendário judaico, e está aí na tela as porções referentes a Paraxá Vaigash. Você pode anotar, ou você pode entrar lá no nosso site, moreshetyeshua.org.br, que lá tem uma tabela, né, disponibilizada para nós aí já há algum tempo pela Sinagoga Har Zion de Belo Horizonte. Você pode baixar, imprimir para acompanhar as porções do ano inteiro. Vamos fazer uma oração, vamos pedir a Adonai a direção para que possamos estudar um pouquinho a sua palavra. Adonai, em nome de Yeshua, nessa hora eu te peço, Senhor, nos abençoe, nos dê entendimento, sabedoria. E, Pai, principalmente a mim que vou aqui nesse momento transmitir uma mensagem, que o Senhor possa me usar com sabedoria, entendimento, que a minha boca seja a tua boca no nosso meio, que eu seja teu profeta nesse lugar, nessa manhã, para que possamos, Pai, sair daqui melhor do que o que chegamos. Esse é o nosso objetivo, que seja uma subida, que estejamos a cada dia subindo um degrau de uma escada na tua direção, para que possamos viver melhor. Está escrito também lá no livro do Apocalipse, que chegará um momento em que o Senhor vai determinar: quem é sujo, suje-se mais, quem é limpo, limpe-se mais. Então, Pai, nós cremos que esse tempo já está começando, de que vai ficar bem patente o joio e o trigo, quem tem sede e fome de justiça e quem tem fome e sede de perversão, de corrupção. Vai ter que ficar bem claro isso, e nós queremos, Pai, o caminho reto, o caminho perfeito, que é o caminho da justiça, daqueles que têm fome e sede de justiça. Nos ajude a trilhar esse caminho, nos ajude a ser justo, porque também somos falhos, também cometemos falha, mas há uma diferença muito grande naquilo que a gente aprova, aquilo que a gente considera como correto, mesmo que você não consiga 100% fazer o que é correto, mas quando você aprova o que não é correto, quando você aprova o que é ruim, já acabou, já não tem mais dentro de você dentro da pessoa, mais senso de justiça. Então nos ajuda, Pai, a ter esse senso de justiça, o senso do que é correto, porque só assim poderemos trilhar o caminho da justiça e errar o mínimo possível. Nos abençoa, nos ajuda, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Irmãos, como eu falei, essa porção Vaigash, ela está lá no capítulo 44, a partir do versículo 18, resumindo, ela fala basicamente sobre uma continuidade da história de Yosef, de José, o famoso José do Egito, que eu particularmente considero a história mais bela das Escrituras. É uma história que não tem como você não se emocionar quando você lê, é uma coisa fantástica. E ela mais detalhadamente aborda a questão da súplica de Judá, quando chega ali perante José e intercede para que Benjamim não fique ali como escravo. E ali, eu acredito que Yosef, José naquele momento desaba e chora muito, porque ele vê que seus irmãos verdadeiramente mudaram. Seus irmãos amadureceram, e nós vemos ali neles um nível de justiça assim, muito grande, não só em Yehudá, em todos. Se vê claramente ali, como eu falei aqui sábado passado, um padrão de justiça fantástico neles. Mais de 17 anos depois, eles ainda carregavam consigo aquela angústia por ter feito aquilo que fizeram. E depois de todo aquele tempo ali, morando no Egito, José já havendo perdoado, até a morte de Jacó, depois que Jacó morre, eles voltam e novamente clamam perdão ao irmão. Ou seja,
havia neles uma preocupação intensa pelo mal que fizeram. Pessoas que não têm senso de justiça, pessoas que não amam a justiça, não têm essa preocupação. Fez algo de ruim a pessoa, fez, acabou. Mas ali nós vemos que eles eram homens de guerra, eram homens corajosos, mas eram homens justos. E aí aparece Judá suplicando, por misericórdia, se oferecendo para ficar como prisioneiro ali, como escravo, para libertar Benjamim, para não impor sofrimento ao seu pai. No passado, eles não se preocuparam com o sofrimento de Jacó, né? Sabia que o pai ia sofrer, mas não se preocuparam. Só que aí a preocupação é tão grande que ele se propõe a ficar no Egito como escravo para não ver o seu pai sofrer. Isso é fantástico. José dá-se conhecer aos seus irmãos, é o que essa paraxá aborda. Depois, Jacó, com toda a sua família, desce ao Egito, e ali começa o cumprimento das 4 gerações que passariam em terra estranha, que Adonai falou a Abraão. Aí começa o cumprimento, é quando Jacó é chamado, Israel é chamado ao Egito. José anuncia ao faraó a chegada de seu pai e de seus irmãos, e José compra a terra do Egito para o faraó. Interessante isso aqui, parece algo ruim, cruel, mas a gente vê também isso aqui, um paralelo muito grande com a obra do Messias, de comprar o mundo inteiro para Adonai. E Yeshua tem comprado, e Apocalipse fala isso, e Yeshua com seu sangue tem comprado para Adonai homens e mulheres, pessoas de todas as nações da terra. Semelhantemente como José comprou para o faraó terra, pessoas, as pessoas no final fizeram o quê? Se doavam, se entregavam como servos do faraó. É um paralelo muito profundo isso, e Yeshua tem feito isso. Tem comprado pessoas, o Apocalipse é muito profundo quando fala isso, que com o sangue dele ele comprou homens e mulheres de todas as nações para Adonai. Isso é fantástico, gente. Eu coloquei, para a gente ser um pouquinho mais rápido, eu coloquei vários comentários, tudo na tela para a gente ir acompanhando. A súplica de Judá, como eu disse, no passado ele não se preocupou nem sequer com o seu pai, né? Se bem que Judá foi um dos que tentou ali resolver a situação, mas no fundo, no geral ali, eles não estavam tão preocupados com o pai. E aqui nós vemos ele regenerado, Judá, regenerado, oferecendo a sua própria vida como fiança para evitar mais dores ao seu pai. Isso é belo, isso é maravilhoso. Faraó chama, capítulo 45, a partir do versículo 17. Nós sempre recomendamos que o ideal é você ler em casa a porção. Eu não vou ficar lendo muitos textos aqui, eu creio que quem está aqui ou quem nos acompanha leu pelo menos a maior parte da paraxá e sabe do que nós estamos falando, então nós vamos apenas comentar por causa do nosso tempo e sermos mais, eu acho que vamos produzir mais, apenas comentando o que já foi lido. Faraó chama Jacó para o Egito. Primeiro Yosef chama. Yosef, sem consultar Faraó, ele pergunta aos irmãos: meu pai ainda vive de fato? Vocês estão falando a verdade? Traga o meu pai para cá, porque ainda haverá um período aí de 5 anos de fome. Traga o meu pai para cá. Aí a notícia chega ao faraó, e o faraó confirma, chama também Jacó para o Egito. Eu creio que tudo isso aí tem a mão de Adonai para o cumprimento daquilo que ele falou a Abraão. Lembra quando Adonai selou a aliança com Abraão, mandou Abraão dividir 3 animais ao meio, para fazer aquela aliança que antigamente existia, esse tipo de aliança no Antigo Oriente, e aí Adonai passa como uma tocha de fogo no meio daqueles animais divididos, e ali sela uma aliança eterna com Abraão, de que daria aquele lugar à sua descendência. Só que aí ele fala: mas de certo que a tua descendência será escrava em nação estrangeira durante 4 gerações. Vocês lembram disso, né? Aqui começa o cumprimento disso, Adonai chamando, através do faraó, né? Chamando o cumprimento dessa palavra.
Aí depois ele mesmo fala disso, a respeito do profeta. Olha só, Oséias capítulo 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Todo mundo conhece essa profecia, interessante. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Olha só, quem chamou Israel? Aqui Adonai está dizendo que ele chamou, que do Egito chamou o seu filho. Gente, embora a Brit Hadashah, o Novo Testamento, aplique isso aqui a Yeshua, isso existe várias questões que não vou entrar no mérito aqui, mas é fato que em primeiro nível, em primeira instância, essa palavra se refere a esse episódio que nós estamos estudando agora. Isso é inegável. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Se você lê a continuação desse texto em Oséias capítulo 1, o capítulo 11, versículo 2, que é a sequência desse texto, você vai ver que ele de fato se refere a Israel e não a Yeshua exatamente. É usado para Yeshua na Brit Hadashah já como uma midrash, já num nível mais diferenciado, é uma outra questão que se a gente for abordar aqui, nós vamos ficar aqui horas. Mas você vai ver lá, mas quando chamava, ia cometer idolatria e tal, e Yeshua cometeu idolatria? Não. Então fica claro ali, só ler a sequência do texto, que isso aqui é uma referência a quando Israel, aqueles 70 ainda ali, a família de Jacó crescendo, quando é chamada ao Egito, cumprindo o que Adonai prometera a Abraão, lá no dia que ele selou aquela aliança. Agora, fica a pergunta, quem então de fato chamou Jacó ao Egito? Adonai? Yosef ou Faraó? Aí, irmãos, vem aquela questão que é tão polêmica, que gera tanta discussão, tanto debate, quando se tenta interpretar algumas frases, algumas passagens do chamado Novo Testamento, de que Yeshua é o próprio Adonai, e aquela confusão toda que a gente conhece, porque tem textos que aparecem como Yeshua como sendo Adonai. Aqui aparece, gente, Faraó, se misturando aqui, Adonai se misturando com Yosef, com Faraó, porque os três chamaram José. Adonai diz através de Osés que ele chamou, do Egito chamei o meu filho. Quando a gente vai para os termos práticos, quem chamou foi Yosef e Faraó. Resumindo, é a questão da representatividade, que a gente fala de representatividade. Jacó, Yosef e o Faraó foram aqui usados como ferramentas para cumprir o propósito de Adonai. Não precisou Adonai chegar lá e chamar, vem Jacó, vem, sobe ao Egito, porque aí ainda tem mais 5 anos de fome. Não, ele usou José, ele usou o Faraó para chamar Jacó. Nasce no espiritual, ou seja, nasce em Adonai e se cumpre no físico. Em quem? Em Yosef e em Faraó. Muito simples, gente. É só a gente forçar um pouquinho a mente para compreender as coisas. Fica muito simples. Quem chamou? Adonai. Através de Yosef, através do Faraó, para cumprir o que ele já havia prometido a Abraão, desde quando fez a aliança eterna lá, quando mandou dividir aqueles animais e prometeu que aquele lugar seria de Abraão e de sua descendência. Muito simples, interessante isso. Vamos rapidamente ler Gênesis 45, versículo 17 e 18. Gênesis 45, versículo 17 e 18. O faraó disse a Yosef, diga a seus irmãos, eis que vocês devem fazer, eis o que vocês devem fazer, preparem seus animais, vão à terra de Canaã, peguem seu pai e suas famílias e voltem para mim.
eu lhes darei uma boa propriedade no Egito e vocês comerão o melhor da terra. Ou seja, a autoridade máxima ali, o faraó, determina para Jacó e toda a sua família subir ao Egito. Ou seja, cumprindo o que Adonai falou. Que Adonai fala no futuro, fazendo referência ao que ele fez no passado. Do Egito chamei o meu filho. Quando Israel era menino. Olha, aqui fica claro que é uma referência à nação Israel que estava nascendo ali, porque Jacó não era mais um menino, Jacó já tinha mais de 100 anos. Não era? No final da vida. E aqui diz, quando Israel era menino. Que menino é esse? A nação Israel que estava nascendo ali. Ah, mas isso aqui fala de Yeshua. Já num nível diferenciado. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Num nível diferente. No nível Peshat, o nível literal, está falando da nação Israel. É só você olhar o versículo 2. Se você achar que eu estou errado e querer aplicar o versículo 2 a Yeshua, aí acabou com tudo. Não tem nada a ver o versículo 2, não se encaixa com Yeshua, porque o versículo 2 diz que esse Israel que foi chamado, cometeu idolatria logo em seguida, e Yeshua não cometeu idolatria. Se Yeshua cometeu idolatria, ele não era Messias. Zenália vai falar alguma coisa, ele levantou a mão. Depois que tudo isso acontece, Jacó está se preparando para subir, certamente ele estava com medo, porque ele já era velho, fazer uma viagem tão longa, aí Adonai aparece a ele e encoraja, não temas subir o Egito, porque as mãos de José fechará os teus olhos, ou seja, Jacó ia morrer debaixo da mão de seu filho José. Os rabinos estabelecem 4 categorias, aqui vamos abordar uns pontos interessantes, que servem para o aprendizado de quem gosta de estudar a cultura judaica. Vamos aproveitar essas questões meia delicadas para estudarmos um pouquinho. Os rabinos estabelecem 4 categorias ou níveis de abordagem, de estudo, né, interpretativo da Torá, ou método, né, de interpretação. É o método conhecido como Pardes. Veja aqui, tem 4 letras maiúsculas, que é um acróstico, né, uma sigla para 4 palavras que eu vou apresentar aqui, primeiro é o Peshat, o nível Peshat, que é o significado simples ou literal do texto. Assim é ensinado para as crianças, adultos que não estão muito bem familiarizados, né, com o estudo das Escrituras. É o nível Peshat, é o primeiro nível. Sem ele não se consegue estudar nada. Você não sobe uma escada pulando já para os degraus seguintes. Você tem que pisar o primeiro degrau para ir depois para o seguinte, não é assim? Então o nível Peshat eu considero o principal, o mais importante de todos. Quem já quer ir logo para os níveis mais elevados, principalmente para o Sod, que é aquela coisa, se perde, não adianta. Você tem que considerar o primeiro nível, o nível literal das coisas. O Rames, né, o Remes, significado alegórico ou escondido. Ou seja, são parábolas, alegorias. Um ensinamento mais profundo e não apenas a expressão literal, atingido por pessoas com um melhor nível cultural e amplo, melhor conhecimento das Escrituras, né, da Torá. O terceiro nível, que é o Drash, que é o significado homilético, a interpretação a partir da análise de um texto. Isso é interessante, gente, isso aqui é muito usado. Qualquer estudante das Escrituras usa isso aqui comumente. É um nível mais elevado, mas é bastante utilizado, que é a interpretação a partir da análise. Você analisa o texto, e nós vamos fazer isso daqui a pouco, em uma parábola de Yeshua, fazer isso aqui. Interpretação a partir da análise de um texto. Poderíamos assim chamar de uma abordagem mais técnica das Escrituras, através do Midrash. Midrash é comparação de textos. Analisando as palavras, a colocação, os formatos das letras, comparação de palavras, formas, ocorrências semelhantes em outros locais, que é o Midrash, comparação de textos. Exige um grande conhecimento da Torá, ou das Escrituras como um todo. E o quarto, que é o que a maioria das pessoas amam, já quer ir logo para ele,
As pessoas têm uma sede gigantesca desse aqui, mas, gente, quem tem sede demais desse aqui e despreza os outros níveis, principalmente o Peshat, que é o primeiro, se perde nisso aqui. Se equivoca, se tropeça com as próprias pernas e acaba caindo. O Sod é o segredo ou o significado misterioso de uma passagem, é algo que não está ali patente. Né? Só com uma avaliação mais profunda, você cavar, sair do superficial e ir lá no fundo, para você entender. E Yeshua fez muito isso, usou muito, Apocalipse tem muito disso aqui, Sod. O significado misterioso de uma passagem, geralmente está mais para as pessoas que têm um nível muito avançado de conhecimento da Torá e das Escrituras como um todo. Olha só, gente, o que eu estava falando. O Peshat, o significado literal e básico de um texto, na minha opinião, a principal categoria. Nenhuma interpretação precisa das Escrituras pode ser alcançada abandonando o seu sentido literal ou Peshat. Não tem como você alcançar, na minha opinião, um nível avançado, um nível pleno de entendimento de um texto se você abandona o Peshat. Você tem que partir do Peshat para chegar aos outros níveis e entender. É uma questão lógica, é você subir a escada galgando degrau por degrau. Seja qual for o grau de importância das outras formas de interpretação em um determinado texto, o significado literal terá sempre que ser considerado. Embora os sábios se refiram especificamente à Torá, este princípio se aplica a qualquer livro bíblico. Não tem como se abandonar. A Torá, gente, se a gente pegar o livro, a parte principal das Escrituras, que é a Torá, o Pentateuco, a lei, fica claro que a maior parte da Torá, o principal da Torá, a instrução divina, é em nível Peshat. É ou não é? Existe Sod, existe todos os níveis, existem os 4 níveis ali. Mas se a gente avaliar, ler a Torá de uma forma livre de influência, você vai ver que o nível Peshat, o literal, é o principal. Quando Adonai fala, por exemplo, honra teu pai e tua mãe, precisa interpretar alguma coisa? Não precisa, não cabe interpretação, está ali, é imperativo, honra teu pai e tua mãe, está no nível literal, está no primeiro degrau. Lembra-te do dia de Shabat para o santificar, precisa interpretar alguma coisa? Aí quando vem aí os doutores e querem interpretar isso aí em nível Sod, destruíram o mandamento. O Shabat, isso, aquilo, Yeshua veio e pagou o preço por nós, isso aqui simboliza isso, e começa a criar um monte de parafernália, quer entrar no nível só de trazer um monte de explicação espiritual, que não sei o quê. Destruíram o mandamento. Destruíram para si, porque o mandamento, ninguém destrói o que Adonai deu. Destruíram para si. Ou seja, olha o perigo de você abandonar os níveis básicos das coisas, o que está diante dos seus olhos, e querer ir fundo. A pessoa não aceita o que está na superfície e quer cavar fundo. Aí cava e encontra uma mina terrestre que explode na cara e se destrói. É isso que tem acontecido com muitos. A Torá, em sua grande maioria, ela é Peshat, ela é literal. Não colocará tropeço diante do cego. Cabe níveis mais elevados? Cabem. Mas já está logo de cara claro. Eu não tenho dúvida nenhuma, colocar tropeço dentro do cego significa tudo. Desde você colocar uma pedra para ele tropeçar e cair, desde você fazer algo oculto que ele não saiba. É a mesma coisa, vai estar, são níveis diferentes, mas não deixou de lado o literal. Se você põe a pedra lá literal, o mais literal possível, para o cego tropeçar e cair,
e você pega um computador, coloca um monte de peça que não vai durar nem um mês lá dentro e vende para alguém, como sendo algo novo. Você colocou o tropeço diante do cego do mesmo jeito, só que em um nível mais elevado, ou seja, está descartando o primeiro? Não. A Torá, ela eu acho que alguém suspendeu a mão aí querendo fazer algum comentário. Zena falou um negócio interessante aqui. Ensinar, né, um mandamento, ensinar um texto bíblico, a Torá principalmente, sabendo que está errado, ensina alguém errado, está induzindo alguém ao erro, está colocando o tropeço diante do cego também. Eu já falei muito isso aqui, mas tem coisas que são tão interessantes que a gente repete, né? Eu já ouvi muito, hoje em dia eu acho que não se faz mais isso, mas no passado se fazia muito. Eu me lembro que era comum as pessoas fazerem isso. O cara ia vender um carro, o motor estava fazendo muito barulho, porque já estava praticamente batido. Aí o mecânico orientava lá, o cara colocava óleo de caixa de marcha no carro, botava, não digo de caixa de marcha, mas colocava um óleo 60 no motor, que só pode pegar no máximo aí o óleo 40. Aí o cara botava óleo 60. Aí o motor zoava ali, perfeito, silencioso. Aí o cara comprava. Quando chegava na próxima troca de óleo que o cara que comprou botava o óleo original, o motor batia. Gente, isso é perverso. Isso é colocar tropeço diante do cego. Só que num nível mais elevado. Num segundo nível aí, num terceiro nível. Mas descartou o primeiro? Não. A simplicidade, às vezes, é o principal caminho para o entendimento. Às vezes buscamos interpretações complexas quando a resposta está numa leitura simples do texto. Gente, as coisas simples, na maioria das vezes, são as melhores. Eu estava conversando até com o Francisco, que ultimamente eu tenho estudado, eu sempre gostei, né, mas ultimamente eu estou estudando eletricidade. E aí assisti várias aulas de engenheiros elétricos, de eletrotécnicos, de pessoas habilitadíssimas. E um detalhe lá vamos dizer assim, dos fundamentos da eletricidade, eu estava tendo dificuldade de entender. E assisti várias aulas de professores renomados, professores bons, engenheiros, pessoas fantásticas, e aquele ponto dos fundamentos não conseguia entrar, não entrava na minha cabeça, e eu já estava ficando angustiado. Será que eu não vou conseguir aprender isso? Todo mundo aprende porque eu não aprendo. O entender, porque eu gosto muito de teoria. A prática, você já está dizendo, você aprende fazendo. Mas teoria é você entender a razão das coisas. Eu considero 50% de qualquer trabalho. Fazer a prática sem entender a teoria é perigoso, você pode cometer um erro grave. E aí eu encontrei um professor, né, uma pessoa que fez uma aula, coisa tão simples que ele fez, eu acho que ele fez para crianças e adolescentes, porque ele fez uma linguagem de criança, linguagem infantil, cheio de bonequinhos se falando com o outro, uma coisa bem básica de criança. Só que dentro dessa coisa básica de criança, o cara foi fundo, lá no fundamento, na raiz da coisa, do modo mais simples possível, que eu assisti uma aulazinha de poucos minutos, fiquei rindo por dentro de felicidade, porque eu entendi na íntegra o fundamento que eu assisti com vários mestres, professores de faculdade, aquilo, e não aprendia. E aí veio o cara lá com uma aulinha para criança, eu aprendi aquilo que pessoas que saíram de cursos de Senai, de coisas grandes, e não conseguiam introduzir na minha cabeça. Mas quando alguém veio do modo mais simples possível, mais básico possível, eu aprendi. Ou seja, as coisas simples, às vezes, é o principal, né? Às vezes o principal caminho para o entendimento está nas formas mais simples. As pessoas têm o costume de complicar. A gente sabe que existe, por exemplo, peças de carro, quem tem carro sabe disso, tem peças de carro que às vezes você abre,
E quando você olha, tem um labirinto lá dentro que quando você entende o funcionamento, você vê que 3/4 daquilo ali não era necessário ser feito para funcionar. E é tanto que lá na frente vem alguém, faz um modelo diferente, da forma tão simples que você nem acredita. Olha, faz a mesma coisa que aquilo fazia, e o cara fez a coisa mais complexa possível, quando poderia ser muito mais simples. As pessoas são assim, nós seres humanos, às vezes até dificultamos as coisas para não dar o pulo do gato para outro. Não é assim? Não tem a história do pulo do gato? Né, que o gato ensinou tudo à onça, mas o pulo mortal não ensinou, e foi isso que salvou ele da bocada da onça, né? É uma história que eu não vou contar agora. Mas talvez seja por isso que as pessoas compliquem demais, para não dar o pulo do gato, para que os outros tenham dificuldade de aprender aquilo que ela já sabe. Mas tem outros que já não têm preocupação com isso, sabe de algo e quer passar sem preocupação com isso, e aí passa da forma mais simples possível. Então, irmãos, os níveis mais simples são quase sempre o melhor caminho para o entendimento das coisas. Adonai aplicou em sua palavra sentido espiritual e literal. Os 4 níveis de interpretação estão ali. Devemos buscar compreender ambos? Sim, devemos buscar compreender todos os níveis, os 4 níveis, né? O que é o espiritual e literal. Mas o literal está em primeiro lugar. Mas vamos continuar estudando. Os ensinos da Torá e de Yeshua, ou seja, o estudo da Torá propriamente dito e do que Yeshua trouxe, trazem à tona os pecados das pessoas. Isso que nós vamos abordar aqui agora tem muito a ver com o que nós estamos vivendo atualmente no mundo. Vocês estão vendo aí, nós estamos vendo aí como está sendo difícil você se posicionar. Se você quer que o seu filho continue andando dentro da tradição de sua família, seguindo princípios que são basilares na sociedade, está sendo difícil, não é assim? Eu acho que já tem alguns lugares, né, que você não pode mais nem colocar na certidão de nascimento do seu filho se ele é menino ou se ela é menina. Ele é alguma coisa lá, é um ser humano, mas você não pode mais dizer que ele é um menino ou se é uma menina. E as coisas estão começando. E se você se posiciona que quer ensinar seu filho de acordo com aquilo que você considera basilar, aquilo que você considera básico no seu manual de vida, você começa a ser perseguido, confrontado, ridicularizado. A gente viu, recentemente em Minas Gerais, um pastor teve que ir perante o tribunal dar depoimento porque ele falou isso. Ah, mas é a história da internet. Então, amigos meus que conhecem o pastor de perto, é louco então, porque ele afirmou, olha, meu amigo, e ele está dizendo isso para mim, que ele foi ao tribunal e o pastor mesmo vem lá e dá entrevista. Mas tudo agora diz que é fake news, né? A verdade está virando mentira e a mentira está virando verdade. Eu estou vendo aí canais de televisões poderosíssimos mentindo, mas não é fake news. Tem reportagem aí, se você quiser tirar a venda dos olhos, você vai pegar a reportagem de uma emissora de televisão gigantes que disse isso aqui dias atrás, disse algo totalmente inverso dias depois. Só que não é que ele entendeu, aprendeu depois que aquilo lá estava errado, não. É ratificando aquilo que já disse, só que invertendo as coisas, ou seja, mentiu, e aqui na frente não é fake news não, porque é um meio de comunicação poderoso, mas pessoas comuns, se você se posiciona, você é criador de mentiras, você é criador de notícias falsas. Gente, está ficando chato. E para mim a base disso aí é isso aqui, ó. Os ensinos da Torá. Torá, para quem não sabe, é a lei de Deus, é o que se chama de Pentateuco. Os ensinos da Torá e de Yeshua trazem à tona os pecados das pessoas. Não é assim? E isso incomoda. As más intenções são reveladas, mesmo que apenas para elas mesmas. Ou seja, tem pessoas que têm uma vida podre, mas aparece como os santinhos, como perfeitos, não é assim?
Recentemente, eu assisti uma entrevista de uma prostituta em Brasília, passou num grande canal de televisão, ela dizendo que ela acabava de sair do programa com alguma autoridade, e quando chegava em casa, estava vendo aquela autoridade na televisão dando entrevista, se comportando lá como um grande pai de família, como uma grande autoridade, como uma pessoa correta, mas há horas atrás estava com ela no motel, pagando a uma prostituta, e aparece na televisão logo horas depois como um grande pai de família, uma pessoa exemplar. É assim. Então, a Torá, Yeshua, as palavras de Yeshua, ela mostra os pecados das pessoas, mesmo aqueles escondidos que só elas sabem. Isso quase sempre causa uma reação nessas pessoas, né? Nas pessoas em geral, reação, aceitação ou rejeição. Aquele que tem temor e que tem vontade de viver uma vida reta, de se corrigir e alcançar o nível, encontrar a vida eterna, que tantos falam aí, a salvação, a vida eterna, quem tem esse desejo e tem esse temor, aceita. Mesmo que não consiga obedecer àqueles princípios, por fraqueza, por diversos motivos, mas aceita. Isso já tem uma diferença muito grande do que não aceita. A reação, né, a rejeição daqueles que não se conformam, não querem. Muitos aceitam o julgamento por entenderem que precisa mudar em algum aspecto, é o que eu falei. Sabe que precisa mudar, muitas vezes não consegue, mas deseja. Isso é um ponto muito positivo. Outros rejeitam. E este último caso, os que rejeitam, o processo de rejeitar, muitas vezes, inclui a rejeição àquele que traz a palavra. Ou seja, os que rejeitam as Escrituras, não rejeita o livro em si, porque senão teria que sair queimando todos os livros por aí. Mas rejeita principalmente aqueles que faz uso dessa palavra, que ensina, que busca viver nela, que tenta pôr em prática. Isso pode ocorrer acompanhado de violência verbal ou física, o que nós cheguei no ponto que eu estava querendo tratar agora. Violência verbal, física, psicológica, é o que está acontecendo hoje. Comunidades corrompendo as Escrituras, versões das Escrituras ocultando textos que desagradam a alguns, tentativas de ser impedidas as pessoas de viverem a sua fé. Pelo que está indo aí, certamente já houve tentativas nesse sentido, e muito provavelmente lá na frente, um pastor, um padre, um rabino, um líder religioso qualquer, certamente vai ser obrigado a efetuar casamento de pessoas do mesmo sexo, totalmente contrário ao que ele ensina, ao que está dentro da sua regra de vida e de fé, mas muito provavelmente vai ser obrigado. Os que não fizerem isso podem ser até presos, perseguidos. Tudo está caminhando nessa direção. Por quê? Porque os que rejeitam a correção que esses livros apresentam, reagem dessa forma, com violência verbal, física, de diversas formas, porque isso é uma violência. Se um pastor, um padre, um rabino não tem autoridade, se for tirada deles a autoridade de poder dizer, por causa dos meus princípios de vida, dos meus princípios de fé, do livro que rege a minha vida, eu não posso fazer o casamento de vocês dois aqui, 2 homens, 2 mulheres. Se ele for perseguido por isso, for preso ou qualquer coisa, como já houve lá em uma tentativa recentemente aqui no Brasil, e o cara teve que ir ao tribunal dar depoimento por causa de coisas desse tipo, isso é o quê, gente? Violência. Isso é violência. Está cerceando o direito da pessoa de viver de acordo com o que ela crê, a sua liberdade de crença, liberdade de expressão. Gente, eu vou falar algo aqui, se depois alguém querer me punir por isso, fazer o quê? Mas está muito estranho. Dizem que nós vivemos numa democracia. Eu não estou vendo essa democracia na prática.
Dizem que a democracia, eu ouço todo dia no rádio, na televisão, que a democracia é o melhor caminho, que é a maravilha, e que temos que preservar a nossa democracia. Eu olho ao redor e vejo o inverso. Os que amam a democracia e que dizem que é a maravilha, que tem que se preservar como uma joia, pegando a nossa democracia e jogando no lixo. Tirando, a pessoa não tem mais nem direito de defender uma opinião. Eu não estou falando aqui daqueles meio exagerados que cometem crime emitindo opinião. Não estou falando disso não, porque eu concordo que tem muita gente aí que emite opinião, e dentro da opinião comete crime e acha que foi opinião. Não quero entrar nesse mérito não. Mas está sendo pessoas impedidas nesse país, no mundo todo, de emitir opinião, de viver sua fé. Um pastor que se posiciona e diz que não vai fazer um casamento X que está contrário ao que ele ensina na sua igreja, ele tem que ser chamado para se explicar, depor. Que democracia é essa, gente? Você que é, por acaso, alguma autoridade me ouvir em algum momento, avalie dentro de si. Isso é o quê? Isso é democracia mesmo? Pô, que coisa complicada. Está aqui, nós somos aqui uma congregação e nós temos uma regra de fé, que ninguém é obrigado a seguir. Ninguém é obrigado a acreditar em Adonai, ninguém é obrigado a viver em conformidade com as Escrituras, ninguém é obrigado. Vem aqui, nessa congregação, vai a uma igreja evangélica, vai a uma sinagoga, vai a uma igreja católica, vai em qualquer... vai em uma reunião de candomblé, espiritismo, seja lá qual for, vai quem quiser. Não é assim? Ninguém é obrigado a ir. Logo, se você não concorda com o que é ensinado lá, porque cada lugar desse tem uma regra, se eu acho que o que é ensinado no candomblé, por exemplo, não me agrada, basta eu não ir lá. Se o que é ensinado aqui não agrada as pessoas que estão no candomblé ou no espiritismo, basta eles não virem aqui, a gente vai viver em paz. Eu tenho colegas de trabalho, por exemplo, amigos que são de religiões diversas. Eu tenho colega de trabalho de candomblé, eu tenho colega de trabalho de espiritismo, a gente vive em paz, trabalha em paz, um respeitando o outro. Eu não concordo com seu tipo de fé, não preciso ir ao seu ambiente de culto. Ela não concorda com o meu, não precisa vir ao meu ambiente de culto. Simples assim. Agora, quando essas pessoas passam a ser impedidas de exercer isso que elas acreditam, sua fé, sua crença, suas bases, aí qualquer coisa não é mais democracia. Vocês que ficam dizendo que o Brasil, a democracia no Brasil está ameaçada, me desculpe, mas muitos de vocês que dizem isso, vocês são hipócritas, porque vocês mesmos que estão destruindo a nossa democracia. Eu estou vendo pessoas no nosso país e no mundo também, isso não é só aqui, pessoas se sentindo acurraladas, sem saber o que fazer, muitas sendo impedidas de trabalhar, sendo impedidas de exercer sua fé. Se tem um casal, por exemplo, um casal do mesmo sexo, por exemplo, que deseja se casar, e uma igreja X não aceita fazer o casamento, vai em outro lugar que faz. Simples assim, deixa aquela comunidade lá em paz. Se você é democrata mesmo, se você ama a democracia, procure algum lugar que faça, está cheio de cartórios para fazer isso, e tem lugares que faz, até religiosos que fazem. Vá lá, busque aquele, e deixe aquele segmento lá que não faz, por causa do seu estatuto, sua regra de fé, deixe ele em paz, exercer a fé dele. Porque se não for assim, isso não é democracia, isso é uma ditadura disfarçada. Deixa de hipocrisia, encara as coisas de frente, encara as coisas com honestidade. Isso é revoltante, gente, é revoltante. Os nossos direitos sendo cerceados. Quer dizer que se eu tiver um filho, eu vou ser obrigado a dizer para o meu filho que ele não é, se ele é um menino, ele não é um menino. Se ele é um menino, eu vou ter que dizer para ele, meu filho, eu não sei o que é que você é não, viu? Eu não sei o que é que você é não,
Se descubra. Hipócritas. Pegue uma menina e pega um menino e olhe para ele e você vai ver diferença. Eles não nasceram iguais, biologicamente falando. O pai e a mãe vai ter que dizer para ele, você é isso, você é aquilo. Pronto. Será que eu vou ser preso por dizer isso? Como recentemente em Minas Gerais, o pastor teve que ir ao tribunal. Ainda bem que lá ele encontrou um promotor justo. E que reconheceu que é um absurdo aquilo e ele deu esse depoimento depois. Será que eu também vou ser preso qualquer hora por causa disso? Eu fico até com medo. Mas, na hora que tivermos que calar a nossa boca, aí, gente, acabou mesmo a nossa democracia. Aí ficam dizendo que a nossa democracia está ameaçada por esses hipócritas que dizem que ama a democracia, que é o melhor caminho. É triste, gente, é triste. Que Adonai tenha misericórdia de nós. Que Adonai tenha misericórdia de nós. Eu queria fazer um comentário aqui sobre a parábola de Yeshua, que está lá em Mateus 21, 33, 46, mas não vai dar tempo. Eu vou encerrar. Poli, desculpe, pode falar. A Poliana está falando aqui da certidão do nascimento, né? Não sei se já é assim, ainda não, né? Mas há uma tentativa de mudança de você não poder colocar lá o termo. Gente, quem está com essa tentativa aí, pense. Será que para você viver em paz, você precisa que todo mundo seja igual a você? Se você tem seu pensamento, e viva em paz com o seu pensamento. Aqui eu faço uma alusão ao famoso Clodovil, vou citar nomes, que eu admiro muito. Admiro muito o Clodovil, porque é uma pessoa que tem defende a vida sexual, tem a vida sexual dele, mas ao mesmo tempo ele se posiciona da forma correta. Olha, cada um tem ali o direito de exercer, nasceu assim, é assim, se quiser viver diferente, tem o direito de viver como ele defende. Merece todo o nosso respeito. Agora, quem vem querendo forçar a barra, porque eu sou assim, todo mundo tem que ser. Você é hipócrita e não democrata. Você defende ditadura e não democracia. Porque se você ama a democracia, viva o que você gosta e quer e deixe os outros viver o que eles gostam, quer e defende. E assim teremos paz. Senão vai chegar uma hora que o mundo vai pegar fogo. O povo de Deus na terra não é pouquinho, não. Tem muita gente de Deus na terra e nós temos do nosso lado Ele, o próprio Criador, que estará conosco nessa luta. Zena queria comentar, já vou encerrar. Eu me recuso a chamar macho e macho de casal. É apenas dupla, não é casal. Casal é macho e fêmea. Gênesis capítulo 2, né? E criou o Senhor o homem, macho e fêmea os criou. Criou o Senhor o homem, ou seja, a espécie humana, macho e fêmea o criou. Se você quer punir, se você quer prender, prenda Adonai, prenda o Senhor. Processa ele e aí pronto, a gente acaba com essa conversa. Que Adonai nos abençoe e nos guarde. Irmão,